Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. 14 até o 16, né? Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem com a sua mente, o homem com a sua inteligência, o homem com a sua capacidade, por mais que ele seja inteligente, por mais que ele seja capaz, ele não tem condições de entender as coisas do Espírito de Deus. Pode ser um doutor, entenda bem, em qualquer área, em qualquer ciência. Ele pode ser uma pessoa muito bem instruída na lei dos homens. Mas as coisas espirituais, Paulo vai dizer assim, porque elas se discernem espiritualmente. E diz assim, mas o que é espiritual, 15, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu expliquei, o que é ter a mente de Cristo, pastor Jaime? Nós temos a mente de Cristo, nós pensamos, nós raciocinamos com a palavra, é aqui que está a nossa inteligência, a nossa capacidade. Bem, no culto anterior eu falei a respeito, nos outros cultos, de Davi, mas não vou falar agora, só vou dar um resumo. Davi, nós conhecemos a história de Davi junto com contra Golias, e o Saul, quando ele se ofereceu Davi, ele disse, você é garoto ainda, você é um menino, um homem em formação, 18 anos, né? Alguns historiadores colocam assim, 18 anos, então você é garoto ainda, como é que você pode enfrentar um homem que é experiente? Saul estava falando como homem natural. És um homem que está vendo na sua visão natural, seria um massacre, seria uma covardia. Mas aí o Davi contou as experiências que ele tinha com Deus, que ele já tinha lutado com um urso, que ele já tinha lutado com um leão, que ele tinha vencido o leão, tinha vencido o urso. Aí ele contou, foi o Senhor que fez isso. Aí ele permitiu Davi lutar, mas, mais uma vez, ele entra como homem natural. Quando ele diz, mas coloque a minha armadura, as minhas vestes. Não deu certo, Davi teve que tirar aquilo. Então, quase que ele atrapalha Davi. Agora nós vamos ver o Gênesis capítulo 15, que também atrapalha o lado natural. Gênesis capítulo 15. Começa com uma reclamação de Abraão, ainda Abraão com Deus. Isso. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Abrão tinha acabado de ter uma grande vitória contra 5 reis, libertou o seu sobrinho, a sua mulher, entenda bem, e libertou toda a família dele, né? Conseguiu numa batalha que foi árdua, mas ele com 318 homens, nascidos na sua casa, ele venceu a batalha. Mas Deus viu que ele estava desanimado. Então disse a Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Olha só, Abraão estava desanimado, eu estou quase na hora de ir embora já, estou na hora de partir e não tenho semente. Quem vai, um nascido na minha casa, que é o Eliezer Damasceno, que é o que comandava lá, era o mordomo, esse que ele vai herdar tudo. Ele disse, não, um nascido de ti é que vai herdar. Vem cá, Abraão, levou ele para fora, olha para o céu, conta as estrelas, não pode, assim será a tua descendência. Mas aí, nós vamos ver o lado humano, pula um pouquinho aqui, vamos para o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Eu sempre gosto de explicar que nós temos que entender que o que ela ofereceu não era algo escandaloso. Imagine que hoje seria um escândalo. O homem tem uma esposa, a esposa não consegue engravidar, mas eles têm uma empregada em casa e dizem, vão ter um filho com ela. Não, hoje seria até como mãe de aluguel, que tem muito por aí.
Você vê, tem um jogador famoso da Europa, ele teve recentemente 2 crianças, ele teve 3, uma foi, sabemos, a mãe, mas a outra ninguém nem sabe quem é a mãe, que é a chamada mãe de aluguel mesmo, é coisa que era comum entre eles também lá, que seria a mãe de aluguel hoje. Então, o que ela ofereceu era uma coisa, mas era coisa da mente dela. Por que eu estou falando que quase atrapalhou o plano? Porque quando o Abrão ouviu isso, pensa no Abrão. Deus disse que ele seria pai, que dele teria um herdeiro e que o herdeiro seria dele mesmo. A mulher vem e oferece logo. O que ele poderia pensar? Isso é de Deus, não é verdade? É um plano de Deus, está confirmando o que Deus acabou de falar comigo, mas não era. Aí diz, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou Agar, e ela concebeu, engravidou. E vendo ela que concebera, engravidara, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, que engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Quando eu entenda bem, a serva viu que estava grávida, deve ter desdenhado, deve ter usado de ironia, palavras de deboche e tudo, e a Sara se sentiu muito ofendida e foi falar, mas tudo por quê? Porque eles agiram no natural, quer dizer, eles não agiram como pessoas espirituais de consultar Deus, eram de Deus, como uma vez nós somos de Deus, mas tomando decisões por nós mesmos, achando até que é de Deus. Repito, pensa bem, Deus disse para Abrão que ele seria pai. Logo depois vem a Sara e diz, Abrão, já que eu não consigo engravidar, vamos ter filhos com a Agar. Ele pensou, isso é de Deus, é a resposta de Deus. Não era, era o homem natural, a Sara no natural, oferecendo algo que era comum entre eles, mas não era o plano de Deus. Aí quando eu disse que atrapalhou, você vai ver agora. E diz assim, e disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. Aí tem que fazer uma história também bonita, mas é para depois. Vamos ao versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão, nasceu o menino. Capítulo 17, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui que é a mensagem, o que? Eles atrapalharam o plano de Deus, nós às vezes atrapalhamos. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ia passar diante do barco, quando os discípulos estavam no barco, eles gritaram com medo, é um fantasma, não era um fantasma, era Jesus. O que ele ia fazer não sabemos mais, porque o medo dos discípulos, o pavor deles, impediu um plano de Deus de ser realizado. Mas pastor, já imagina Deus, quem impedirá? O homem pode impedir Deus de agir. Como? A Bíblia diz claramente, olha o que a Bíblia diz, que o seu Deus não usa nem por força, nem por violência, é obra do Espírito. E o Espírito Santo, ele respeita, entenda bem, o livre-arbítrio. Se você não quiser algo que Deus tem para você, ele não vai forçar você. Um dia um amigo, um rapaz, muito tempo, sei muitos anos, uns 30 anos, talvez ou mais. E esse homem, ele trabalhava em oficina mecânica, né? E ele tinha uma profissão até rentável e tudo, que dava para se manter bem. E ele tinha vontade de pregar o evangelho. Mas não dava certo, as coisas bem, não encaixavam. Um dia ele chegou a ser missionário, eu sei o que está acontecendo. Sabe o que é? Que eu tenho um chamado para pregar o evangelho. Como eu não estou pregando, aí Deus fechou as portas para mim. Ele disse, rapaz, você está achando que Deus é como aquele rapaz que convida a moça para casar. Você casar comigo, Maria? Maria diz, não quero. Ah, não casou comigo, também não vai casar com ninguém. Deu para entender? Você acha que Deus, como Deus me chamou para pregar o evangelho? Eu não quero, Deus também não vai me dar mais nada, vai me castigar? Não, não é nada disso. Só que você não está no plano de Deus. Quer dizer, você não está no centro da vontade do Senhor. Eles não estavam no centro da vontade de Deus. Tiveram um filho,
com a escrava, que na época existia isso, mas entenda, não era uma coisa escandalosa para aquela sociedade, não era uma coisa que viesse assim causar um escândalo, impactar. Olha que vocês estão sabendo, agora o Abrão teve um filho com a empregada lá. Não, era uma coisa comum entre eles, mas não era o plano de Deus. Eles atrasaram, foram 13 anos para 14, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Mas o que aconteceu quando ele tinha 87, 90, 95, não diz a Bíblia. Somos nós que talvez a nossa história está parada, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, não entendendo as coisas espirituais, que às vezes é necessário. Uma coisa que vocês estudaram comigo bastante, já Êxodo aqui na frente nem está programado para hoje, mas eu trouxe agora. Êxodo 13, 17, tem semana passada. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Aqui nós já temos toda a revelação, mas às vezes não temos. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. O que eu estou dizendo? Aqui já tem a revelação. Porque Deus levou eles para o caminho mais longo, que foi o caminho do deserto. Diz, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Por que Deus fez? Nós já sabemos aqui. Mas vamos que eu não tivesse essa informação. Eu ficaria chateado. Puxa, eu não entendo. É o caminho mais fácil aqui. Deus está mandando eu ir para lá. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Não, será que é a direção? Ali está mostrando. Eles receberam a revelação. Às vezes nós não recebemos. Eu costumo dizer, quando você não tem a revelação, deixa as coisas acontecerem. Entenda? Não força não. Não fica também chateado. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, aquela demora ali cooperou, como também a demora em se revelar, porque Abraão teve que aprender que ele estava no plano dele, e o plano dele não era perfeito. Deus diz, anda em minha presença e ser perfeito. Era isso que ele tinha que fazer, anda na minha presença e ser perfeito. Como nós temos o caso aqui de José, volta a Gênesis 45 agora. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Para quem não conhece a história, José foi aquele vendido ainda garoto, 17 anos, era um jovem, quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi parar no Egito. No Egito ele foi vendido, revendido, para o Potifar, que era um guarda, um oficial, do faraó, que era o servidor do faraó. Ele levou ele para casa, e o José era ungido por Deus, tinha a bênção de Deus, tudo que ele fazia crescia, tudo que ele fazia prosperava, ele se tornou uma bênção. E o homem foi inteligente, sim, esse rapaz é muito inteligente. José, você vai tomar conta de toda a minha casa, você é o gerente agora da minha casa. Só não podia, lógico, tudo aqui está debaixo da sua autoridade, menos a mulher, é claro. Mas a mulher desse homem Potifar, ela é doida. Era uma mulher que não tinha juízo. Ela achou que o José estava ali, podia ser um amante dela. Tem gente que perde o juízo. Tem gente que a pessoa, Deus colocou para trabalhar com ele, não para ser namorada dele, ou amante dele, ou namorado dela, ou amante dela. Não, colocou ali para trabalhar junto. As pessoas confundem as coisas às vezes, e a pessoa se perde completamente, e ela se perdeu. Quando ela viu que o José não queria nada, um dia ela segurou a capa do José, José correu, ela, socorro, socorro, esse hebreu veio me afrontar, queria me violentar, não sei o quê. Quando o homem chegou do palácio, falaram, aquele hebreu, bonzinho, quietinho, mas já agarrou a patroa. E para a patroa, é verdade? É.
onde ele foi parar na prisão, mas Deus não o desamparou. Lá ele foi tratado como líder na prisão, o chefe lá da carcerária viu que ele era um homem de Deus, que era um homem organizado, abençoado, e deixou ele tomar conta. Ele interpretou o sonho de 2 homens, o que ele falou, um vai morrer, e o outro vai voltar à posição de trabalhar com o faraó. Isso tudo aconteceu. Estou fazendo a história para quem não conhece, que a maioria conhece essa história, até quem não vê na igreja conhece essa história, né? Que a história é contada aí fora. Então o faraó teve um sonho, aí o que saiu falou, eu vou te ajudar, eu vou falar de você para o faraó, que você está aqui injustamente, mas esqueceu do José. 2 anos se passaram, o faraó teve 2 sonhos malucos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas feias, 7 vacas magras devoram as vacas bonitas, as espigas feias devoram as espigas bonitas. O que é isso? Qual é a interpretação? Chame os magos, chame os sábios, ninguém. E o homem então lembrou, majestade, quando o senhor estava zangado comigo, o senhor me colocou no cárcere, eu conheci um rapaz hebreu, ele está lá por causa de assim, e ele tem capacidade, tudo que ele falou, foram 2 sonhos, foi o meu sonho e o sonho do padeiro. O que ele falou a respeito do padeiro aconteceu, ele foi enforcado, e o que ele falou a meu respeito aconteceu, que eu fui restituído. Manda chamar esse homem. Prepararam José todinho e levaram. José chegou lá, o sonho é um só, a interpretação é 1. 7 vacas gordas, 7 anos, 7 vacas magras, 7 anos, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, 7 espigas bonitas, 7 anos de fartura, 7 anos, mesma coisa. As vacas feias e as espigas feias representam 7 anos de fome. As 7 vacas bonitas e as 7 espigas bonitas são os 7 anos de fartura. O que você faz? No tempo da fartura, guarda 1/5, pega um homem sábio, um homem inteligente, para administrar 1/5, porque quando vier a fome vai ter tudo. Ele falou, mas quem é inteligente como você? É você. De uma hora para outra ele passou a ser o governador do Egito. Aí depois os irmãos tendo fome, estava fome lá em Canaã, eles desceram até o Egito para comprarem comida. Aí o José preparou tudo, até se revelar para eles. Bem, esse é um resumo rápido. Aí diz assim, e meu irmão vive ainda, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos, atenção, a mim. E chegaram, então disse José, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porquanto para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Irmão, nós aqui temos, mas pensa o sufoco que o José passou. Mas o homem natural não entende isso. O homem natural, quando ele se vê em apuro, ele fica chateado. Mas, por favor, não estou falando do homem natural, não é homem pecador. Homem natural sou eu, é você, que às vezes não estamos tão ligados com Deus e ficamos chateados em algumas provações, ficamos chateados em algumas lutas, não é verdade? E às vezes tomamos decisões que parecem lógicas, que parecem certas, que não são. É o homem natural que está tomando decisão, como a Sara disse, Abrão, eu estou envelhecendo. Você também, estão velhinhos, não consigo engravidar, Deus não tem permitido isso, nós temos H, todo mundo faz isso por aqui, vai, o Abraão achou, não, aquilo era da carne, eles pagaram um alto preço, mas pastor Jaime, como é que eu consigo então ser um homem espiritual? E aí que vem a importância. Que lá, já falei para você, mas está lá, vamos de novo, voltar lá, 1 Coríntios 2,16, bem, o homem natural, já falei bastante, agora o 16, quando ele diz, porque quem o conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, eu penso com aquilo que Deus fala, e se eu não tenho o que Deus fala, eu vou buscar. E se eu não consigo, eu vou deixar acontecer as coisas, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí na frente aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 aos Coríntios 3,5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Vamos lá? Mas a nossa capacidade vem de quem? Como é que essa capacidade? É só crer no que ele diz. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Essa capacidade vem de Deus, ele que mandou, então eu vou fazer o que ele manda, eu vou agir, eu vou ser servo, vou obedecer. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Eu vou, é a capacidade que vem dele, mas às vezes não achamos, não conseguimos entender, não somos espirituais, quer dizer, nós queremos, não é bem assim, até é muito fácil, não, é desse jeito.
Não tem de outra maneira. É dessa maneira que você vai ver a glória de Deus. Segundo aos Coríntios ainda, lá na frente, capítulo 13, tá bom? É o finalzinho. Versículo 5. Diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Às vezes crescemos, irmão. Achamos que somos inteligentes. Veja o Pedro. Ele falou uma hora assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Sim, uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros dizem que é Elias. E vocês? O Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E o Pedro deve ter se enchido. Logo depois Jesus falou: agora importa que eu vá a Jerusalém. Lá eles vão me entregar na mão dos religiosos. Eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro disse: Senhor, faz favor, vem cá. De maneira alguma. Pedro, vá atrás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas do Espírito de Deus, só as coisas do homem. Somos nós que às vezes crescemos e já não permanecemos na fé. Estamos na igreja, mas já não ouvimos a Deus. Não tomamos decisões na palavra. Achamos que somos sábios demais, que sabemos muito. Não, temos sempre que nos colocar como meninos. Até quando você vê que agora está tão fácil, Jesus está diante de ti. Eu estou achando que está tão fácil, mas eu peço a tua bênção. E se não for, não deixe acontecer. Seja um homem espiritual. Entenda? A pessoa te ofendeu, não toma decisões. Não, Deus, a tua palavra diz que minha luta não é contra carne e sangue. Olha a mente de Cristo. Você entendeu o que é a mente de Cristo? Sou Deus, a tua palavra diz: Deus, surgiu uma doença. Meu Deus, por que não? Deus, a tua palavra diz que para o Senhor não é impossível. Então eu invoco o teu poder aqui sobre o meu corpo, que tem essa doença, tem essa enfermidade. É com a palavra de Deus. É dessa maneira que você vai vencer. Paulo está dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Nós temos que nos examinar. Às vezes não estamos mais na fé. Começamos como criança, mas agora somos adultos. E entenda, já não queremos mais ouvir o pai. Lembra do filho que cresce, já não ouve mais o pai? Não ouvimos mais a palavra, não consultamos mais. Antes tínhamos desejo, sede de chegar na igreja, amar, louvar a Deus. Agora estamos quase como obrigação. Não, o prazer não pode terminar. É como a vida espiritual é comparada com o conjugal, no sentido santo, entenda bem. Diz assim, não pode de maneira alguma com o tempo, o amor acabou, é quase, não, tem que continuar o amor, né? A mesma coisa, nosso amor a Cristo, a vontade de estar com Ele sempre. Aí ele diz: provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus está em vós? Opa, será que Ele está? Quando é que Ele está em nós, pessoal? Bota lá João 14, 21, nunca esqueça. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. 23, por favor. 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará o quê? E o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e nele faremos. O que ele está dizendo aqui, Paulo, para nós, hein? Olha, não sabeis quanto a vós, mas que Jesus está em vós? Perguntou, fez uma pergunta. Repetindo aqui para dar bem sentido. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus está em vós? Se não é que já estás reprovado. Por quê? Porque já não habita mais, porque eu estou na igreja, mas eu não guardo a palavra dele. Ele diz: não lute contra a carne e o sangue. Não, eu não levo desaforo para casa. Eu sou cristão, mas não sou bobo, não. Você é bobo, desculpe. Porque você não tem mais a mente de Cristo. Você está agindo como homem natural. Entenda? Você está agindo como homem natural. Pastor Jean, mas a gente falar é fácil. Eu estou com uma doença grave. Estou apavorado. Você está como homem natural. O homem de Deus não teme. Não, o maior é Deus que está comigo. Você vê desafio, está sempre com a palavra. O homem natural, ele se assusta também, ele se intimida, ele se amedronta, como da Saul, quando não tinha o Espírito de Deus, ele viu o exército filisteu e ele temeu. Isso é um sinal de que você não está bem com Deus. Não é que você está em pecado, você talvez não está adulterando, não está roubando, não está mentindo, fazendo nada errado, mas não está em comunhão com Ele. Tem muitas coisas que a pessoa vai fazendo e desprezando a palavra. Esse caso, então, de sentimento, de emoções, é muito grande na igreja. Já ouvimos gente assim, irmão, tem que ser sincero. Eu vou falar mesmo, eu tenho uma bronca do fulano. Eu não gosto da família do meu marido. Eu não gosto da minha família, da minha mulher. Eu não gosto, tem um irmão meu que eu não vou com a casa da minha cunhada. Você não está mais em Cristo.
porque a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. E você vai, fechou um grande negócio, mas depois aquele negócio deu errado. Eu não entendo, eu sou dizimista, fiel, por que Deus permitiu? Eu pergunto, você consultou a Deus? Não, porque estava tudo certo. Mas a Bíblia não diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele caminho da mão. Então você tinha que consultar, você não consultou, por quê? É o homem natural. Repare que o homem natural, ele está na igreja. O homem natural está no púlpito da igreja. Ele começa a agir por conta dele. Ele já não tem mais. Então, Paulo, examinai-vos a vós mesmo. Nós temos que nos examinar. E não é, pessoal, na Santa Ceia, que é domingo, né? O segundo domingo do mês tem sempre a ceia. Não, é todos os dias se examinar. E terminando o dia, Jesus, hoje teve situação que eu não estava no Senhor, não. Eu agi meio na carne. Eu fiquei chateado, eu fiquei assim, o Senhor me perdoa, me ajuda a ter mais domínio próprio. Talvez mostrei uma cara feia para alguém. Pastor Jaime, você não vai ficar contente, claro, mas tem que mostrar sempre que conhece Cristo, que Cristo é poderoso para mudar aquela situação. Bem, terminando então, vamos voltar onde nós começamos. 1 aos Coríntios 12, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por isso fica chateado quando vem uma luta. Mas quando Jesus foi para o deserto, quem levou ele para o deserto foi o diabo? Foi quem? O Espírito Santo. Entenda bem, quando Israel passou pelo deserto, quando saía do Egito, poderiam ter entrado pela terra dos filisteus, era mais rápido, mas Deus, que foi Deus quem levou eles pelo deserto. Mas se estão natural, reclamam Deus, porque como reclamavam quando enfrentavam qualquer situação, não podemos. O homem natural é murmurador, é coisa e tal, ele fica chateado, fica mal-humorado, aí ele começa a ter revanchismo. Pastor Jaime, não é porque a pessoa não gosta de mim lá no trabalho, qualquer coisinha a pessoa me provoca. Você não tinha que entrar na provocação. Já ouviu alguém falar cair na pilha? Você não tinha que chegar para um canto, vai até para o banheiro, vou no banheiro um pouco lá. Ô Jesus, tem misericórdia, me dê sabedoria. Esse cara está pegando no meu pé. Ô demônio, sai dessa pessoa aí. Eu não vou entrar na tua pilha, não. Minha luta não é contra a carne e sangue. Você permaneceu em Cristo. Mas o homem natural, ele despreza a palavra e fica chateado, mal-humorado, revoltado. Aí o diabo está vindo ser desligado de Deus, porque ele vai te atacar e vai amedrontar você. Quando você, eu tenho dito, tenho repetido aqui, de maneira bem repetida, você está bem com Deus, irmão, pode aparecer o Satanás de garfo, de chifre, entenda bem, lá do que for, você sai daqui, demônio, em nome, mas se você não está bem, meu Deus, você até desmaia. Anda firme. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Loucura, vou ficar aí perdoando toda hora eu vou ficar dando uma de bobão, a pessoa me afronta, me olha de cara feia, eu ainda tenho que sorrir para ele. É o homem natural. A Bíblia, se depender de você, tenha paz com todos. Quer dizer, pronto para não ficar sorrindo para a pessoa, mas não ficar de cara feia para ninguém. Terminando, mas o que é espiritual, devemos ser, discerne bem tudo, entende. A palavra discerne aqui é entende. Vamos usar assim a palavra sem mudar a Bíblia. Mas o que é espiritual entende bem tudo. Entende quando tem provação, entende quando tem luta, entende quando vem guerra, não murmura, sabe que Deus está com ele. E ele de ninguém é discernido, entendido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, glória a Deus.